muito bom. Estou aqui ajustando algumas coisas, né, para que a gente fique mais bonitinho aqui, tudo fique melhor, porque eu sou muito chato com essas coisas aqui, gente. Então vamos lá, pronto. O que nós temos aqui? Nós temos o texto bíblico de hoje. Vamos lá para Marcos, capítulo 14, a partir do 3. Nessas leituras, eu infelizmente não consigo colocar para você aqui na tela, porque isso exige um tempo meio grande para ser feito antecipadamente, então você faz um esforço aí, tá bom? E acompanha com a gente, abre a tua Bíblia e participe, né? Bom, sobre o que nós estamos falando? Sobre a última semana de vida de Jesus. Alguns não gostam muito do termo Semana Santa, é o termo utilizado frequentemente pela Igreja Católica. Você pode chamar de Semana da Paixão, você pode chamar do jeito que você quiser. O importante é que nós não nos esqueçamos da importância desse momento, de Domingo de Ramos a Domingo de Páscoa. Domingo de Ramos a Domingo de Páscoa, estamos falando sobre isso. Coisa que é muito importante para a cristandade de um modo geral e para nós, para a nossa espiritualidade. Bem, ontem falamos um pouquinho sobre o que aconteceu ali no templo, né? Jesus entra em Jerusalém na segunda-feira e falamos sobre... ele entra em Jerusalém, no domingo, que é o domingo de Ramos. Na segunda-feira ele vai ao templo e ontem falamos sobre dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Estamos seguindo esse caminho, né? Os eventos da quarta-feira, que é o dia de hoje, da Semana Santa, digamos assim, são incertos. Você tem um problema de cronologia que os evangelhos não nos trazem de forma precisa, porque não era a intenção dos escritores darem a nós essa cronologia precisa, não é? A ideia é outra. Mas a gente vai pegando os caminhos que Jesus fez e aí tentando montar esse quebra-cabeça. Possivelmente, Jesus passou o dia na cidade de Betânia, 2 quilômetros, não é, de Jerusalém, e eles sabemos que os líderes conspiravam contra Jesus para matá-lo. Judas faz um trato para entregar Jesus por um punhado de moedas. Essas coisas estão acontecendo. Mas uma coisa linda que nós encontramos registrada nos evangelhos, e eu pensei esse acontecimento, escolhi esse acontecimento para a gente conversar hoje, é quando Jesus é ungido ali em Betânia. Então, Marcos capítulo 14, versículo 3 diz assim: estando Jesus em Betânia, e por que Jesus está em Betânia? Porque Jerusalém está apinhado de gente, como a gente costuma dizer, porque era Páscoa, as pessoas vinham de Israel inteiro até a capital, Jerusalém, para celebrarem a Páscoa. Então, obviamente, o preço das coisas subia, a condição de se arrumar um lugar para dormir era pior, e vários visitantes da capital escolhiam cidades adjacentes, digamos assim, a grande Jerusalém, né? Como a gente costuma dizer, esse entorno de uma cidade como Jerusalém. Jesus estava em Betânia. Então, diz assim o texto: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é bem econômico de um modo geral. Ele é chamado de proto-evangelho, foi o primeiro evangelho escrito. Há uma certeza dos estudiosos de que Mateus e Lucas se inspiraram em Marcos e depois de lerem o que ele escreveu, devem ter pensado assim: puxa, Marcos, você podia citar aquilo outro, e inspirados pelo Espírito escrevem os seus evangelhos, não é? Então Marcos é bem sucinto, mas é o suficiente para a gente encontrar um ato de amor maravilhoso praticado por uma mulher que entra em uma cerimônia, em uma celebração em que Jesus está na casa
de um homem chamado, deixa eu lembrar o nome dele aqui, Simão, né? E conhecido como leproso, e ela invade aquele ambiente e faz um ato de extremo amor. Nem Marcos nem Mateus nos dão o nome da mulher, mas João nos conta que ela era Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro. Lembrou? E isso, aquele que Jesus ressuscitou, tinha duas irmãs, Marta e Maria. Então João nos deixa claro lá no João capítulo 12 que era Maria, irmã de Lázaro. Jesus estava na casa de Simão, um leproso, ou conhecido como o leproso, na cidade de Betânia, participando de um jantar. Certamente, gente, Simão não era mais leproso. Certamente não. E provavelmente os estudiosos dizem que esse jantar tenha sido motivado, essa é uma especulação, mas pode ter acontecido, tenha sido motivado pela gratidão de Simão por ter sido curado por Jesus. E no meio desse jantar, que já imagine o clima emocionante desse jantar, a gratidão de Simão, essa coisa toda, Maria, num gesto pródigo mesmo, de entrega sem limites, não é? Essa ideia de ser pródigo é sem limites. Ela derrama o nardo sobre Jesus. O que é que nós podemos pensar observando o que aconteceu e localizando esse acontecimento dentro da Semana Santa? Vamos olhar para a figura que pratica esse ato de extremo amor sem limites, Maria. Maria, ela aparece 3 vezes nos evangelhos. Sabe uma coisa incrível? É que nas 3 vezes que Maria aparece, ela está aos pés de Jesus. Imagine se não é para nós prestarmos atenção nisso, né? A mulher é descrita 3 vezes no texto bíblico e as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Será que a gente aprende alguma coisa com Maria? Com certeza que não há lugar melhor para se estar do que aos pés de Jesus. Essa é a lição geral que a gente pode tomar a respeito do que nós estamos vendo aqui diante de nós. Mas interessante que Maria se coloca aos pés de Jesus para aprender. Essa passagem é conhecida lá em Lucas 10:39, diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Bom, Marta e Maria, nesse acontecimento aqui, recebem Jesus em casa e Maria fica aos pés de Jesus enquanto Marta vai trabalhar. Você já ouviu essa história, né? Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte e que essa parte não lhe será tirada quando ela pratica o ato de ficar aos pés de Jesus ouvindo o Cristo falar. Alguma coisa chamava a atenção de Maria quando Jesus falava, não é? Ela ficava encantada com aquele ensinamento todo de Jesus. Ela queria conhecer melhor o Mestre. Só isso pode explicar uma ruptura que ela faz com a sua própria irmã e o fato de ela, inclusive, desrespeitar as regras de ética, as regras cotidianas da convivência dentro de uma sociedade patriarcal, como é a sociedade judaica do primeiro século. As mulheres, elas não podiam estar em reuniões como essa. O que Maria fez foi a quebra de uma regra social e religiosa muito séria. Só os homens podiam estar aos pés de Jesus aprendendo aquilo. Mas ela realmente se desliga de tudo isso, inclusive deixa a sua irmã ali meio atarefada a mais do que deveria ser, mas o que importava para Maria era estar aos pés de Jesus. As palavras de Jesus alimentavam Maria. É uma música de uma banda que eu conheço que diz assim: eu queria ficar a vida inteira ouvindo a tua voz tão doce. Maria tinha o privilégio de ouvir a Jesus e ela se desligava de tudo, ou naquele momento fez isso, se desligou de tudo para ouvi-lo, para aprender com ele.
Então o que vemos aqui é Maria sem limites, sem desculpa, prodigamente se entregando naquela relação de aprendizado com o Mestre. Coisa boa para nós fazermos, irmos para os pés de Jesus para aprendermos, para ouvirmos. Diante de tantas vozes que temos nesses dias, ouvir de Jesus é fundamental para nós, né? A segunda aparição de Maria é na própria morte de Lázaro. João 11,32 nos diz: chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Seu irmão Lázaro estava morto, e morto mesmo. Maria chora aos pés de Jesus porque seu irmão estava morto. Vocês devem se lembrar que esse episódio ele não dura pouco tempo. Jesus é avisado antecipadamente não, antes desse momento, né? Jesus já sabia que Lázaro estava morto, vários dias antes. Quando ele chega, ele é informado que Lázaro está morto há 4 dias. Isso significa, sabe o quê? Que Lázaro estava morto mesmo. Por quê? Porque segundo a cultura judaica e segundo a tradição da época, o espírito de uma pessoa ficava rondando o seu corpo até pelo menos 4 dias, 3 dias, 3 ou 4 dias. Então Jesus, quando demora em socorrer a Lázaro, e é por isso que Maria fica indignada e diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, é porque agora ele está morto mesmo. Se Jesus ressuscitasse Lázaro antes desse prazo em que, na tradição, aquele seu espírito, né, tivesse ido embora, ele poderia ser acusado de charlatão, não foi ele que fez, o espírito está aqui perto, coisa do tipo. Jesus sabia disso. Então o desespero de Marta é tipo assim: agora não tem mais jeito mesmo. O Senhor chegou e a situação já está definida. Lázaro está morto há 4 dias, já inclusive cheira mal, é o que o texto nos diz. Em um momento de extrema dor, para onde Maria vai? Ela vai para os pés de Jesus. O melhor lugar para nós estarmos é os pés de Jesus. E é interessante que Maria, ela tem uma atitude ousada. Ela está diante de Jesus e ela diz: se o Senhor tivesse aqui, mestre, se o Senhor tivesse aqui, acho que é melhor assim, né? Essa forma de falar, meu irmão não teria morrido. É um misto de desabafo. É assim que você percebe? Eu pelo menos percebo assim. É um desabafo. Onde é que o Senhor estava? Por que o Senhor não chegou antes? Meio que uma cobrança. Essa liberdade que Maria tem com Jesus é fruto do seu relacionamento com Ele. É ela que está sentada aos pés de Jesus aprendendo. Ela tem proximidade com Jesus. Jesus é amigo dessa família. E nessa relação, ela fala o que está no seu coração. Na hora da dor, ela fala o que dói. E eu acho bem precioso esse ensino para nós. Ela fala o que quer, ela fala o que sente, ela tem uma liberdade para falar com Deus. Não há religião nessa conversa. Não há... Não há dificuldade de falar o que está no coração. Mas, na mesma dimensão que ela tem liberdade para falar o que está no coração, ela também ouve e acata com resignação. Aos pés de Jesus, nós podemos falar o que está no nosso coração. Mas quando ele fala, a gente ouve e acata. Foi assim que Maria fez e logo depois seu irmão estava vivo. E caso não tivesse, eu não duvido que seria a mesma coisa que ia acontecer. O mesmo tipo de postura e posicionamento que iria acontecer. Em terceiro lugar, correndo aqui, a gente começa a falar e fala demais, pastor fala demais, ela está aqui ungindo os pés de Jesus e agradecendo porque Jesus é o seu Senhor.
Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, João 12, versículo 13. Derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria desafia o sistema novamente. Interessante, não é, gente? Ela desafia o sistema ficando aos pés de Jesus para aprender. Agora ela entra numa cerimônia, né, de intimidade da família de Simão com Jesus e vai agradecê-lo. Um sentimento profundo de gratidão no coração de alguém que aprendeu, que sofreu aos pés de Jesus. E ela antevê a sua morte. O link de Maria com Jesus era muito grande. Marcos 14:8 nos diz: ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. É a fala de Jesus a respeito do que Maria fez. Maria entendeu que Jesus sofreria e morreria. Maria está diante do Filho de Deus e ela se prostra diante dele mais uma vez, agradecendo, chorando e colocando diante de Jesus o seu coração. Não há dúvida nenhuma, gente, que Páscoa é tempo de adoração. Páscoa é tempo de nos colocarmos de joelhos diante da cruz. Muitos discípulos fugiram, a gente sabe disso. Muitos discípulos fugiram. Mas nós somos convidados a nos ajoelharmos diante da cruz. Em um tempo como esse, isso é muito propício, não é? Tire tempo para fazer isso. Tenha durante essa semana um coração voltado ao Evangelho. Pare com a tua correria, que às vezes é fruto até mesmo daquilo que a gente quer, né? Nós somos condicionados que temos que produzir, que temos que correr, que temos que fazer. Eu às vezes me pego aqui também, assim, atarefado por coisas que não precisavam ser feitas agora, não precisavam nem sequer ser feitas, e enquanto isso eu deveria estar em oração, em leitura bíblica, falando com Jesus, ouvindo Jesus. Que seja uma semana que a gente corra para os pés de Jesus. Que a gente se desvencilhe de coisas e priorize o relacionamento com Cristo, aquele que se entregou por nós ali na cruz. E que Deus nos abençoe.